Então, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de fevereiro de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Sermão da Montanha, de Cláudio Fajardo. Nós estamos hoje vamos estudando o item nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa, tá? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso Pai Criador, aos amigos espirituais, essa pleiade de espíritos queridos que tanto nos ajudam na nossa caminhada, rogando ao Pai que nos fortaleça, que nos envolva com a sua infinita misericórdia. E que a cada dia que passe, todos nós possamos buscar nos aprimorarmos mais para podermos buscar cumprir com as nossas missões. Missões essas que nos foram dadas pelo Pai, o nosso Deus, a quem devemos sempre adorar. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do céu sobre cada um de nós, te pedimos, Senhor, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Deixa eu beber um pouquinho de água. Diz assim o Cláudio Fajardo: nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nem se esconde a candeia e coloca debaixo do alqueire. A candeia é um aparelho destinado à iluminação, muito usado na época de Cristo, que eles não tinham, né, luz. Então, eles usavam, né, esses aparelhos, essas candeias, como se fossem lamparinas, né? Ô, Rose, por Oi, gentileza, oi. me posiciona aí, porque eu estou meio. Não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, é esse trecho? Isso. É esse mesmo. Vocês não estão me ouvindo, não? Estamos. Ah, tá. Eu que me confundi aqui. É esse mesmo, tá? Então, ele diz que a candeia é um aparelho destinado à iluminação, muito usado na época do Cristo, como a lamparina, né? É como a lamparina que ainda hoje é usada em algumas regiões desprovidas de energia elétrica. O alqueire era um móvel que servia para medida de secos, quer dizer, deveria ser para guardar um tipo de alimento, né? No Evangelho de Marcos, encontramos a parábola da candeia, onde Jesus nos diz. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 21. Vem, porventura, candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Quer dizer, a candeia, a lamparina, ela deve ser colocada debaixo do móvel ou debaixo da cama? Mas claro que não. Assim, entendemos que o Mestre nos ensina que não devemos submergir, quer dizer, afundar, esconder os valores positivos que já conquistamos. Então, nós, na altura em que nos encontramos hoje, no planeta de provas e expiações, nós já temos conquistas, né? Nós já temos bons valores alcançados, nós já temos algumas virtudes. E esses valores que já conquistamos, nós não podemos esconder. São coisas boas, então não devem ficar escondidas. A lâmpada, que seria a candeia moderna, né? A lâmpada que nós temos aqui no alto, no telhado, no teto, ou mesmo uma, uma abajur, a lâmpada e a candeia moderna têm o objetivo de iluminar. Esse é o objetivo da lâmpada. Se a cobrirmos, para que servirá?
Quando você tem um abajur que tem aquela parte que envolve a lâmpada, né? Normalmente o abajur tem assim, ele tem um negocinho que encaixa em cima. Se ele é muito grosso, a luz já não passa com facilidade, né? A luz fica meio obscura. É como se fosse um bojo, né? Que tem o abajur em cima, ele tem um bojo. Se aquele bojo, ou mesmo, não precisa muito. Às vezes, por exemplo, eu vim morar nesse apartamento aqui e os abajur, quer dizer, aquelas luminárias, tem palavras que às vezes me fogem. Quando você tem a lâmpada, aí você bota uma coisa em cima, né? Um lustre. Se esse lustre for muito fosco, ele não ilumina bem. Já perceberam? Tem casas que, às vezes, a lâmpada tem um lustre, mas é aquele lustre redondo, que ele é fosco, ele é grosso, a luz não ilumina bem. Eu tive que trocar os lustres, porque eu gosto de uma iluminação forte. Então, eu tive que tirar aqueles lustres, que eram grosseiros, e colocar outros, e fica para baixo. E a lâmpada possa iluminar bem. Então, qualquer tipo de aparato que você coloque sobre a lâmpada, ele pode diminuir a claridade da lâmpada, né? E aí o ambiente não fica bem iluminado. Então, aqui, se cobrirmos a lâmpada, para que servirá? O conhecedor das verdades eternas tem o dever de divulgá-las. Senão, para que saber? Então, ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, que toda pessoa que já conquistou certo conhecimento, ele não pode guardar para si. Pode guardar para si. Conhecimento não é algo que você conquista para guardar para si. Nós temos o dever de divulgar esse conhecimento, principalmente se o conhecimento é algo muito bom. Senão, para que você teve esse conhecimento? Para guardar só para você? No Evangelho até tem uma frase assim: melhor seria não tê-lo. Né? Melhor seria não tê-lo. Se você conquistou um conhecimento e você não passa esse conhecimento à frente, é como se fosse uma água estagnada. Outro dia nós fizemos um estudo aqui, a gente fala assim, ó, foi até quando a gente estudou se o sal for insípido, com quem se há de salgar? Onde diz assim, tudo tem que ter utilidade. Da mesma forma que ansiamos receber algo dos outros, temos que dar nossa parcela de cooperação. No serviço em nome do Cristo, temos que ensinar o que já sabemos. Se não, para que serve o conhecimento? A água parada apodrece, a máquina ociosa enferruja, o sangue que não circula mata, e o discípulo inoperante é que serve. Entendeu? Então, se você tem esse conhecimento, você tem que passar adiante. Senão ele não tem valor nenhum. Ah, chegou em você, morreu. A única coisa que pode chegar em nós e morrer é quando a gente sabe alguma informação, alguém nos diz sobre a vida alheia. Ou quando alguém nos conta um segredo seu e diz assim para a gente: por favor, não guarde isso para você. Aí tá certo. Né? Quando alguém chega, vem. Eu tenho que te contar aqui uma coisa do fulano de tal. E mesmo você dizer, não, não quero saber, a pessoa insiste e fala. Aí sim, isso tem que morrer em você. Você não tem que divulgar. Ou quando a pessoa pede segredo a você. Aí você tem que morrer em você. Agora, o conhecimento que vem auxiliar o próximo, esse você tem que seguir, colocar para frente. Aí, voltando onde nós estávamos, né? Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então,
A lâmpada tem que ser colocada sobre o velador e dar luz a todos que estão na casa. O velador é um suporte vertical onde se coloca o candeeiro. Desta forma, ele fica no alto iluminando a todos. Quer dizer, quanto mais alto o velador, mais luz se faz no ambiente. Por isso que a lâmpada ela é melhor colocada no teto do centro, porque ali ela irradia igualmente para todos os lados. Espiritualmente falando, colocar a candeia no velador, no alto, é elevar o nível de nossas ações. É verticalizar o nosso sentimento, dinamizando a luz que há em nós. Luz esta que brilha à medida que vivenciamos o que já conhecemos em termos evangélicos. Então, nós já vimos que a luz absoluta não é nossa, é do Senhor. Nós somos intermediários da luz do Senhor. Essa luz é a verdade que chega até nós e nós somos os intermediários para espalhar essa verdade pelo mundo. Quando a gente se reúne para fazer o estudo do Evangelho, nós estamos sendo intermediários do Senhor, porque nós recebemos o conhecimento e dali vamos passar adiante esse conhecimento, onde quer que a gente esteja, né? Isso é o que ele diz aqui, é verticalizar o nosso sentimento, dinamizando a luz que há em nós, luz esta que brilha à medida que vivenciamos o que já conhecemos em termos evangélicos. Lembra? Jesus é o guia, o modelo? Guia é o que eu tenho que seguir, né? Modelo é o que eu tenho que copiar. Então, a partir do momento que eu deixo brilhar essa luz e coloco em prática, vivencio esses ensinamentos, eu estou fazendo o quê? Eu estou verticalizando. Ó, eu estou verticalizando. Eu estou crescendo. Eu estou progredindo. Eu estou evoluindo. Se a luz física, essa luz que a gente tem na nossa casa, depende da queima de combustível ou da energia elétrica, é claro, não é? A luz do espírito brilha quando veiculamos o bem que já sabemos através da nossa exemplificação. Lembra que nós estudamos também na aula passada que para você poder deixar brilhar essa luz, você tem que estar conectado com a fonte geradora, certo? Com Deus. É a fonte. Então, a luz do espírito, ela brilha quando você veicula o bem que você já sabe através da exemplificação. Então, você segue Jesus, porque ele é o guia, recebe dele os ensinamentos, tá? Assimila, compreende, porque também tem uma coisa. Tem pessoas que elas fazem assim. Alguém chega e conta para ela, e passa um conhecimento para ela. Ela não procura raciocinar. Lembra que Kardec diz que a doutrina ela é raciocinada, tem que ser raciocinada? Então, tem pessoas que dizem assim, ó, é isso, isso, isso. E você passa a fazer aquilo não porque você compreendeu, não porque você aprendeu, mas porque alguém disse que você tem que fazer. Então, você tem que agir assim. E você, ó, pega aquilo e age daquele jeito. Mas você não pensa sobre aquilo. Você não procura compreender aquilo. Lembra da parábola de Adão e Eva? Né? Essa ideia está aí na religião, né? O homem, a mulher nasceu da costela de Adão. O primeiro casal no mundo foi Adão e Eva.
E as pessoas saíram repetindo isso, saíram repetindo, saíram repetindo. Saíram repetindo isso. Só que alguém perguntou assim, cara, analisa isso. Analisa isso literalmente. Você vai ver que não tem senso. Porque Adão e Eva, o primeiro casal que Deus colocou aqui na terra, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois que Caim matou Abel, Caim foi embora e casou. Com quem? Se pela lenda, não tem mais ninguém no mundo. Não é? Porque a lenda diz que o primeiro casal foi Caim e Abel. Então, quem é que foi a nora de Eva? Então, a pessoa não parou para raciocinar sobre isso, uma tese que qualquer criança desmonta. Ah, não. É assim que está escrito na Bíblia. Não interessa. Caim matou Abel, era só o casal, acabou. Não para raciocinar sobre isso. Aqui ele diz aqui, a luz do Espírito brilha quando veiculamos o bem, que já sabemos, quer dizer, quando nós passamos à frente conhecimento que nós já sabemos, através da exemplificação. Eu vou exemplificar aquilo que eu aprendi. Mas eu vou exemplificar porque eu compreendi aquilo. Eu compreendi. Então, a fé tem que ser raciocinada. A partir do momento que eu adquiro o conhecimento, compreendo esse conhecimento e exemplifico esse conhecimento através da minha ação, da minha conduta, e a luz do Espírito está brilhando cada vez mais. Por isso que quando Kardec diz assim, qual é o tipo que tem essas 2 características, guia e modelo? Ele não podia apenas ser aquele que que eu tinha que seguir, que tinha que me ensinar. Ele também tinha que exemplificar, me mostrar como se faz. E foi o que Jesus fez. Ele mostrou-se para a gente conhecimento e depois disse assim: agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz, passo a passo. E ele fez isso. Ele exemplificou. Aí ele vai dizer aqui, ó, na casa moderna, a lâmpada, a energia, mas se não nos dispusermos a ligar o interruptor, não vamos ser iluminados. Então, você está sentado numa sala que tem luz, que tem tudo direitinho. Mas se você não levantar da cadeira e apertar o interruptor, não vai acender a luz. A luz não vai ser acesa. Você vai continuar na escuridão. Da mesma forma, se não tivermos boa vontade e perseverança no bem, não acenderemos em nós a luz divina. Então, não adianta só ter o conhecimento. Eu tenho que ter boa vontade para espalhar esse conhecimento e perseverar no bem. Senão, como nós lemos anteriormente aqui, né? A água parada apodrece. A máquina ociosa enferruja. Alguém pode dar para você um jarro de água, um jarro de cristal caríssimo, bota aquela água ali puríssima, mas deixa aquilo parado. Daqui a alguns dias, aquela água apodreceu. Mesmo tendo um pote de cristal puríssimo, né? Você pode ter uma instalação elétrica espetacular na sua casa, lustres maravilhosos, mas se você não se predispor a levantar e acender o interruptor, não se fará luz. Você vai estar sempre onde? Na escuridão. Para que você fez aquela instalação elétrica toda se você não usa? Então, o que ele diz aqui, né? Tudo isso que a gente está aprendendo, a gente vem aprendendo no Evangelho, vários autores espirituais nos ensinam, né?
A gente estuda Hermínio Miranda, Terezinha Oliveira, Hermínio, Ivone Pereira, né? Emmanuel, aqui o Cláudio Fajardo, o Kardec no Livro dos Médios, no Livro dos Espíritos, né? A gente estuda tudo isso. Mas adianta você ter esse conhecimento se você não faz nada com ele, se você não passa à frente? Ah, tudo isso é só para mim, só para eu me levar. Mas e daí? Você, como disse Paulo de Tarso, você está cercado por uma multidão de testemunhas que estão carentes de conhecimento, carentes de ajuda. Então, se você não passar isso à frente, não adianta. Por exemplo, o nosso irmão Alberto. Alberto é um estudioso. Durante algum tempo, por problemas particulares, ele ficou afastado da divulgação espírita, não é? Mas ele tem esse conhecimento. Então, teve um momento que ele viu que ele tinha necessidade de colocar isso para frente. Amanhã ele vai fazer a nossa palestra, né? Então, esse conhecimento, tudo bem, tem épocas que você não pode, né? Tem que acalmar um pouquinho, descansar. Mas logo que você está em condições, você tem que começar a divulgar aquilo que você já aprendeu. Para isso, você tem que ter o quê? Boa vontade e perseverança no bem. Porque o conhecimento que ele vai trazer para a gente amanhã não vai ficar preso em nós. Nós vamos ouvir e vamos passando à frente, vamos ser multiplicadores. Assim é com tudo de bom que a gente aprende. Porque sempre existirá alguém necessitado daquele conhecimento. E se você tem e não passa à frente, como diz Jesus, era melhor não ter tido, não ter recebido esse conhecimento. Porque você vai ter que explicar por que que você recebeu o talento e não multiplicou. Lembra da parábola do talento? E você, servo, o que fez com o talento que eu te dei? Ah, eu enterrei, senhor. Quer dizer, eu não tive boa vontade para divulgar. Aí ele diz o quê? Servo, mau, cruel. Você deveria ter multiplicado o talento que eu te dei. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. Depois ele vai dizer aqui, né? A casa do pai é o universo. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Acham que a casa do pai é só o planeta Terra. A casa do pai é o universo. E Jesus nos alerta para iluminarmos a todos que estão em casa. Vamos. Às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer essa reflexão maior. Hoje, você divulga, né, passa à frente um conhecimento que você tem. Um conhecimento bom do Evangelho, que edifica, né? Quando eu falo do Evangelho, eu falo de questões morais. Às vezes, aqui, está sendo próximo a você, que está falando daquele conhecimento, tem um espírito com muitas dificuldades. Um espírito mediano, que capta o teu conhecimento. Analisa, faz uma reflexão. Diz, poxa, super interessante. Você não sabe aonde esse espírito amanhã, e quando eu digo amanhã, pode ser daqui a alguns milhares de anos, ele vai parar. A gente não sabe, né? Ele pode ser mandado reencarnar num outro planeta, ou melhor, ou igual dele. Ele vai para lá, para um lugar, uma outra orbe bem distante da Terra, por algum motivo. Aonde ele estiver, ou às vezes até dentro do próprio planeta Terra, né, mas num plano espiritual, numa faixa vibratória diferente dessa, ou mesmo no outro orbe. E ele vai um dia divulgar isso que ele aprendeu com você. Então, aquele conhecimento que ele aprendeu com você do planeta Terra, ele pode divulgar num outro orbe, diferente da Terra, porque a gente não sabe para onde aquele espírito vai. Vamos dizer até que seja um espírito que precisa, por motivo, né, de crescimento,
reencarnar num planeta inferior ao planeta Terra. Porque a gente sabe que existe isso, né? Socialmente a gente pode cair. E ele vai, por um motivo, né, reencarnar num planeta inferior à Terra. Um planeta que está entrando agora em provas e expiações, para resgatar alguma coisa. Mas o conhecimento que ele recebeu de você está na mente dele. E lá nesse planeta, será o espírito que tem o quê? Um conhecimento acima da maioria do pessoal que vive aqui, vive ali. Ele era, lembra do pessoal lá que veio, né, de Capela? Eles caíram, não caíram? Vieram reencarnar no planeta de provas e expiações, mas eles tinham um conhecimento acima da média da população que existia aqui nesse planeta. E o conhecimento que eles trouxeram ajudou o quê? A fazer com que as populações que estavam aqui evoluíssem. O conhecimento deles ajudou. Conhecimento que eles adquiriram lá do planeta deles. Apesar deles caírem, eles trouxeram esse conhecimento que eles tinham e utilizaram, e esse conhecimento ajudou o nosso planeta. Com o passar do tempo, muitos deles voltaram. A mesma coisa. O espírito capta de você o conhecimento, de repente ele é exilado num outro planeta bem inferior, mas ele tem um conhecimento acima da média da população local. E o conhecimento que ele recebeu de você vai ajudar aquela população de onde ele está no momento a crescer. Por isso que ele diz aqui, a casa do Pai é o universo. E Jesus nos alerta para iluminarmos todos que estão em casa. Então, nós temos a missão de iluminar a todos os seres que estiverem nesse universo, não importa onde eles estejam. Isto é, sem discriminação, sem preconceitos, pois, conforme ele mesmo nos disse, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Então, nós temos o dever, a missão de passar à frente o conhecimento que já conquistamos, sem discriminação, sem preconceito, tá? Para que a luz que haja em nós não seja treva. A luz que é treva é aquela luz que você não passa à frente. Você guarda só para si. É o talento enterrado. Se tornou uma treva. Entendeu? Aí eu peguei esse livro aqui, O Segredo das Bem-aventuranças, do José Lázaro Boberg, e eu trouxe um trechinho aqui, onde ele diz assim: seguindo este entendimento, né, da lucidez, de que todos somos potencialmente luzes do mundo, porque se você está passando esse conhecimento para frente, você está levando a luz. O sermão da montanha esclarece que, uma vez de posse dessa conscientização de que somos luzes, temos a obrigação de iluminar, o espírito sente cada vez mais a felicidade de espargir essa luz. Quando você tem essa consciência de que você já tem conhecimentos, e nós já temos, né? Porque nós já estamos na estrada há bastante tempo, e que você tem essa obrigação de espargir luz, isso traz para você uma alegria, porque a gente sabe que tem uma frase de Jesus que a gente nunca vai esquecer: a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Se nossas obras forem muitas, o que vai nos caber de herança? Coisas boas, não há? Então, isso traz um incentivo para a gente. Eu tenho que seguir o exemplo do mestre, que nunca deixou de fazer luz, eu tenho que fazer luz como ele. Porque eu não esqueço essa frase: a cada um segundo as suas obras. Quanto mais luz eu fizer, melhor para mim. Eu progrido mais depressa.
Aí ele continua dizendo assim: mesmo que você seja portador de apenas uma fagulha, aí dá uma luz pequenininha, né, uma fagulha, ela funciona na proporção de nosso entendimento. O objetivo da luz, assim quanto do sal, é servir aos semelhantes, e não a si mesmo. A luz existe para que possamos enxergar. E para tal, ela não pode ficar escondida. Assim como não se pode encobrir uma cidade edificada sobre um monte, também não se pode ocultar a luz colocando-a debaixo de uma vasilha. Sem qualquer sentido de orgulho ou falsa humildade, devemos iluminar, devemos ensinar os nossos semelhantes naquilo que já temos. Que a pessoa pode dizer assim: ah, você está com orgulho, vaidade, dizendo que a cada um segundo suas obras, quer dizer, quanto mais eu ensinar, quanto mais eu oferecer luz, mais eu recebo. Vai ter aí uma pitada de orgulho. Não, uma pitada de orgulho. É da lei. É a lei. Não é orgulho. Eu não fico feliz porque eu sou orgulhosa. Oh, meu Deus, eu sei bastante, então eu vou ensinar bastante. Isso não é orgulho. Se você tem pleno entendimento do porquê você tem que fazer isso não é orgulho, isso não é vaidade ou falsa humildade, tá? Nós devemos iluminar, sim, iluminar no sentido de ensinar. Lembra quando chamaram Jesus de bom? O que ele falou? Eu não sou bom, não. Bom é Deus. Você quer me dar um nome, um título? Chama de mestre. Mestre é aquele que ensina, ensina. Então, nós, em grau menor, podemos ser mestres. Em grau menor, lógico, né? Em grau menor, nós somos ou temos que ser também mestres, ensinar aquilo que nós já sabemos. Mesmo que o que temos a ensinar seja pouquinho, mas esse pouquinho, para quem nada sabe, não é muito? Entra numa sala totalmente escura, uma lanterna pequenininha, dessas pequenininhas que você compra, usa de chaveirinho, para ver se ela não ilumina alguma coisa. Acende um fósforo, você está numa escuridão total, acende um fósforo, se já não ilumina alguma coisa. Claro que ilumina. Então, não importa o tamanho da nossa luz, ela vai funcionar na proporção de nosso entendimento. E sempre vai ter alguém que sabe muito menos do que nós. E é nossa obrigação passar esse conhecimento. Não deixar que a treva tome conta. E como ele diz aqui, isso não é orgulho ou falsa humildade. Nós devemos, sim, ensinar os nossos semelhantes aquilo que já temos. E voltando aqui o Sermão do Monte, ele vai dizer assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, quer dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim, se procedermos de tal maneira, consoante com os ensinamentos do Cristo, olha o exemplo, se procedermos, olha aqui, ó, de tal maneira, consoante com os ensinos do Cristo. Exemplo, copiando o que ele fez. Resplandecerá a nossa luz. Porque o tempo todo que o Cristo esteve aqui na Terra, o que ele fez? Foi deixar resplandecer a luz dele. Então a gente tem que seguir o exemplo dele. Por isso ele disse: deixai brilhar a vossa luz. Passa teu conhecimento à frente.
Aí a gente vai entendendo que Jesus dizia, deixa brilhar a vossa luz. Então, muita gente achava, e Jesus estava dizendo assim, nós temos luz dentro de nós, vamos deixar essa luz sair. Essa luz é o conhecimento que nós já conquistamos. Deixa brilhar a vossa luz. Leva o teu conhecimento para aqueles que ainda pouco têm ou nada têm. É isso que ele está dizendo. Não fica mais com. Não dá para compreender melhor agora a coisa? Deixa brilhar a vossa luz. Quer dizer, a luz é a verdade. A verdade é o conhecimento. Deixa brilhar a vossa luz. Coloca, expande, espalha a tua luz. Né? Então, ele diz, assim, se procedermos de tal maneira, consoante, quer dizer, de forma semelhante com os ensinamentos do Cristo, resplandecerá a nossa luz. Olha só, o pronome pessoal vossa, vosso, vossa, fala-nos da luz de cada um, conforme a possibilidade individual. Você vai espalhar a luz de acordo com o conhecimento que você tem, tá? Não é tentar passar um conhecimento que você não tem. Que aí você vai fazer besteira, né? Falar de coisas que você não sabe é falta de responsabilidade. Você pode trazer problema para os outros. Então, ele diz aqui, esse pronome pessoal vossa fala-nos à luz de cada um, conforme a possibilidade individual, diante dos homens, porque é onde vamos ser testados e onde teremos a oportunidade de dinamizar o que já conhecemos no plano do intelecto. Então, é diante dos homens, é diante daqueles que estão à nossa volta. É aí que você vai colocar os teus conhecimentos. E aí também vai ter uma coisa. Também vai ter uma coisa muito interessante. Quando você coloca teu conhecimento diante dos homens, o que acontece? O outro coloca o conhecimento dele também. E a gente faz uma troca. E a gente cresce. Por isso ele diz aqui, ele fala, é onde vamos ser testados e onde teremos a oportunidade de dinamizar, que já conhecemos o plano do intelecto. Então, quando você coloca teu conhecimento diante do outro, e há uma troca, de repente você percebe que teu conhecimento carece de mais informação. E é a informação que o outro está te oferecendo. Isso é o quê? Uma dinamização, uma troca. A gente aprende uns com os outros. Quanto conhecimento o Alberto tem, a Iraci tem, a Joana tem, a Denise tem, a Márcia, que precisou sair agora, tem, que nós não temos. Quando eles colocam o conhecimento deles para fora, você vê que, às vezes, o seu está carente de mais informação. E você aprende com o outro. E ambos crescem. Nós crescemos juntos. Dessa forma, concluindo aqui o Cláudio Fajardo, é no dia a dia que avaliamos a qualidade do nosso sentimento. Porque se você fica trancado dentro de casa, se você não entrar em contato com as outras pessoas, como é que você vai avaliar a qualidade do seu sentimento? Como é que você vai saber que o teu sentimento está na medida certa? Que você não é egoísta, que você não é orgulhoso, vaidoso. Você precisa entrar em contato com as pessoas. Você precisa colocar teu sentimento, né, ali para todos. E aí você vai ver, poxa, eu falei uma coisa aqui que não deveria ter falado. Aquela pessoa ficou magoada com o que eu falei. Eu quis. É o tal do sincerão, lembra do sincerão? A pessoa que quer ser sincerona. Aí ela vai, pá! Aí a outra pessoa fica magoada. O que você tem que fazer? Aí você vai dizer, poxa, mas eu não quis dizer com essa intenção. É que eu gosto de falar a verdade. Mas se você percebeu que a outra
se sensibilizou, se magoou, está na hora de você parar e fazer né, avaliar teus conceitos. Pois talvez eu não precise ser tão sincerona assim. Porque se aquela pessoa se magoou, quem sabe, né, fale com mais calma, né, dê uma arrumadinha naquilo que eu vou falar melhor, para não ferir o outro. Mas você só vai aprender isso numa convivência. Por isso que as pessoas já falam muito da necessidade da criança ir para uma creche, não é? Porque tem pessoas que dizem: ah, não, eu não vou colocar, meu filho só vai entrar na escola quando ele tiver seus 6, 7 anos, né? Eu não quero que meu filho vá para a creche, eu não quero que meu filho vá para o maternal, eu não quero que meu filho vá para o jardim. Aí cria aquela criança dentro de casa, só com adultos, uma criança que não aprendeu a lidar com o outro, a trocar. Quando essa criança é colocada muitas vezes num grupo, essa criança demonstra uma série de ações que não são adequadas. Porque, às vezes, dentro de casa era a única criança. Então, não aprendeu a receber a palavra, a ouvir a palavra não. Não aprendeu a dividir. Tudo era para ela. Tudo era para ela dentro de casa. Só adulto e a única criança. A tendência dos adultos qual é? Dar tudo para aquela criança. Aí, quando ela cai numa escola com professora tem 10 alunos, 15 alunos, ela não vai ser mais a última Coca-Cola gelada do deserto. Ela vai ter que esperar a hora certa de fazer as coisas. Ela vai ter que aprender a pedir licença, a dizer desculpa, a aprender a dividir. Se tem um brinquedo que o coleguinha pegou, ela vai ter que aprender o quê? Tenho que esperar o coleguinha parar de brincar para pegar. Se essa criança não aprendeu isso, ela vai lá e vai fazer o quê? Ela vai arrancar o brinquedo da mão do coleguinha. Se o coleguinha não der, ela bate no coleguinha. Porque o brinquedo tem que ser para mim, né? Então, a mesma coisa somos nós. Nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu vivo trancada, se eu evito o convívio com os outros, fica difícil. E ele diz aqui: a nossa história religiosa muitas vezes nos levou a experiências de distanciamento dos homens para encontrarmos a Deus. Aquela coisa, né? Eu vou me trancar no mosteiro, vou passar 30, 40 anos lá só para entrar em contato com Deus. Não existia isso. Esses mosteiros antigos ainda tem hoje, né? Onde o indivíduo faz voto de silêncio, fica na clausura. Para quê? Para fugir do pecado, para fugir do convívio com aqueles que ele considera pecadores, para não se deixar contaminar. Então, né, a nossa história religiosa tem muito desse tipo de coisa. Mas eu pergunto, essas pessoas estão seguindo, estão observando o modelo de Jesus? O exemplo de Jesus? Não, não estão. Porque Jesus saiu pelo mundo, a caminhar pelo mundo. Primeira coisa que ele fez, qual foi? Quando iniciou, vamos lá, quero que vocês falem, vocês estão bem aí caidinho aí. Quando ele começou a caminhada evangélica dele, qual foi a primeira coisa que ele fez? Liguem os microfones. Eu acho que Você é quando tem ele que começa a ampliar. rebanhar os seguidores, né? Fala Roberto, também. Não, porque tu tem que ampliar mais essa pergunta para a gente ter um entendimento da essência do que Primeiro, você quer. quando Jesus iniciou o movimento evangélico dele, qual a primeira coisa que ele fez? A divulgar, Aí, buscar. qual foi ir a ser? Oi? O que você disse? Eu disse que ele começou a rebanhar o povo, ele foi arrebanhando os homens, os apóstolos, para poder ensinar. Exato, ele formou uma Aí, equipe, um grupo. Ele forma um E grupo. saiu a caminhar com a equipe.
Exatamente. É, Ele disse assim, primeira coisa que ele fez, quando ele sai de casa, né? Ele vai começar a pregar. Primeira coisa, ele não foi, ele começou o quê? Você vem. Ele formou uma equipe. Ele não se isolou, ele podia sair, eu vou ser o pastor, o bloco do eu sozinho. Ele não tinha condições de sair pregando sozinho? Tinha. Ele tinha. sim, Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele logo convidou pessoas para vir. E cada discípulo que veio, não veio sozinho, né? Às vezes vem um amigo junto, um pai, uma mãe, né? Alguém, um amigo, né? Porque essas pessoas viviam assim, eram pescadores. Ele chamou lá, chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, mas outros pescadores gostaram e vieram juntos, né? O A grupo, curiosidade, né? A curiosidade. o É grupo por que quem chamou ele. Aí vamos juntos para saber por quê, para quê. o grupo que era de 12 virou para 30, depois virou para 300. Então, ele diz aqui, ó, mas foi com Jesus, o sábio por excelência, que aprendemos ser imprescindível na busca do encontro com o Criador, a amarmos uns aos outros. Então, ele convidou pessoas para estarem junto com ele. Ele não foi para clausura. Ele disse: não, vamos andar juntos. Vamos juntos. Nada de preconceito, tá? Nada de preconceito, nada de ficar se escondendo, né? Porque eu sou o Senhor enviado, nada de discriminação. Homens bons e homens de conduta duvidosas estiveram junto com Jesus. Conduta duvidosa, retores de impostos, que a gente sabia, né? Mulheres, que naquela época, né, muitas vezes eram obrigadas a ter uma vida, às vezes, não assim, moralmente muito equilibrada, né? Lembra a mulher da Samaria, o poço lá no Poço da Samaritana, uma mulher que já tinha tido vários maridos, e Jesus falou assim: você não é casada, né? Ela diz: o senhor sabe que eu não sou casada. Esse é o quinto marido dela, né? Como dizem Maria de Magdala, né? Zaqueu, pessoas ricas, que às vezes, né? Tanto que ele chamou um coletor de imposto para fazer parte do grupo dele, né? Então ele não teve discriminação, preconceito com ninguém. O próprio Judas, que era uma pessoa muito ainda desequilibrada, né? Que sonhava com poder. O problema de Judas foi o poder. Ele queria o poder. Queria colocar Jesus no trono e ser o secretário particular de Jesus, do rei, do imperador. Ele queria ver Jesus no trono, né? No lugar do César. Essa era a missão dele. Ele sabia que Jesus era o enviado. Ele sabia que Jesus era especial. Mas ele queria Jesus, ele não entendeu a missão de Jesus, como a maioria deles também não entenderam. E ele queria botar Jesus no trono, no lugar do califa, né? Eu quero ser califa no lugar do califa. Por isso que ele entregou Jesus. Então ele queria que Jesus sentasse no trono, acabasse com os adversários e que os judeus mandassem no mundo com Jesus na frente. E ele, logicamente, seria o quê? O secretário, o segundo homem do poder. Essa era ele era ambicioso, ele tinha esse sonho de poder. Então ele não fez por maldade. Ele fez como a maioria deles. Vaidade, orgulho. Quando ele percebe que ele se equivocou, aí já temporariamente era tarde demais, né? Temporariamente, porque, claro, isso se corrige no futuro. Então, Jesus vem e até caiu, Jesus, vamos dizer assim, caiu no mundo, né? Caiu nos braços dos homens. Se juntou aos homens, trocou, né, com os homens. Então ele diz aqui: nós foi com Jesus, o sábio por excelência, que aprendemos a ser imprescindível
na busca do encontro com o Criador, amarmos uns aos outros. Como é que você vai amar uns aos outros se você não convive com o outro? Né? É, então, como é que você vai aprender a amar se você não convive com o outro? É difícil. Você só aprende a amar no convívio diário com as outras pessoas. E é nesse exercício de sintonia com o Ser Supremo que iremos alimentar nossa luz interior, né? E é nesse exercício de sintonia com o Ser Supremo que iremos alimentar nossa luz interior. Porque não existindo amor enclausurado, esse sentimento se expressa no trato com o semelhante diante dos homens. Então, ele coloca uma imagem muito interessante aqui. Não existe amor enclausurado. Se você, né? Deixa eu levantar essa lâmpada aqui. Se você não leva, se você tem o amor preso dentro de você, esse amor não vai se expressar. Você tem que deixar que o amor saia de você, né? Para que possa tocar as outras pessoas e para que você possa ser tocado por esse amor. Então, ele diz bem que não existe namoro enclausurado, este sentimento se expressa no trato com o semelhante. É aí que você vai medir a sua capacidade de amar, no trato com os semelhantes. Tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade de expressar seu amor, né? Cada um tem seu jeito de ser. Aí a pessoa vai e é convidada a fazer um trabalho de visita a pessoas que são internadas no hospital, em asilos, né? E a pessoa chega lá, ela começa a lidar com o outro, com os pacientes, com os idosos, né? Às vezes visita velhinhos, idosos, em abrigos, e ela começa, sabe, a chegar lá, às vezes meio tímida, porque ela não está acostumada a esse tipo de convívio. Aí ela vai a primeira semana, conversa, mas fica meio retraída, né? Na segunda vez ela vai, ela consegue ser um pouco mais expansiva. Daqui a um tempo, se alguém observar a pessoa, vai dizer: nossa, mas olha, ela chega, abraça todo mundo. No início era: oi, tudo bem? Como é que vai a senhora? Agora não. Ela chega, ela abraça, ela beija todo mundo, ela conversa, ela ri. Por quê? Ela está o quê? Exercitando esse amor. Aí quem conheceu a pessoa antes e vê essa pessoa naquele momento ali, vai dizer assim: nossa, como é que mudou? E antes, o amor dela estava enclausurado. Agora que ela passou a entrar em contato com aquelas pessoas, esse amor saiu. Esse amor saiu. A gente vê muito isso nesses trabalhos, né? A pessoa chega, abraça, beija, ri. As outras ficam esperando por ela, esperando pelo quê? Pelo carinho, pelo amor dela, né? Então isso é muito bom. Para a gente encerrar, eu trouxe um texto aqui do livro O Sermão do Monte, onde o autor, que é Huberto Roden, ele diz assim: neste sentido, acrescenta ele, assim brilha a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que vejam os efeitos visíveis e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né?
que vejam os efeitos visíveis e glorifiquem a causa invisível. O ego humano, sendo apenas uma função do eu divino, nada fez por si mesmo. Assim como uma ferramenta não produz nada se não for usada pelo homem. Não existe no mundo físico nenhum elemento incontaminável, exceto a luz. Tudo que existe no nosso mundo pode ser contaminado, exceto a luz. Todas as outras coisas aceitam impureza. Quando, por exemplo, lavamos com água pura um objeto impuro, a água se torna impura. Então, você tem água limpa, você pega um objeto que está sujo, você acaba de limpar daquela água, a água fica suja. Então, a água se torna impura na mesma razão em que purifica o objeto. O objeto sai limpo, mas a água fica suja. Então, quando, por exemplo, lavamos com água pura um objeto impuro, a água se torna impura na mesma razão em que purifica o objeto impuro. Não pode neutralizar, senão apenas transferir para si as impurezas do outro. Então, a água, ela não se neutraliza. Se eu lavar um pano sujo na água, ela não vai conseguir ficar neutra. Ela vai absorver a sujeira daquilo que foi lavado na água. A água é sumamente contaminável ou vulnerável. Só a luz é incontaminável. Quer dizer, só a verdade é incontaminável. Só a verdade é invulnerável. Ela pode penetrar em todas as impurezas do mundo sem se tornar impura. Lembra que Jesus falou sobre isso? Eu estive no mundo, mas não me deixei tocar pelo mundo. É esta, sem dúvida, a mais pura glória do homem crístico. Pode ser puro no meio dos impuros e das impurezas em derredor. Purificar as impurezas sem se contaminar com essas impurezas é o máximo de invulnerabilidade. Tem uma passagem que é muito interessante, né? Quando Chico, às vezes, todo dia de manhã, quando eu saía para caminhar, ele tinha um botequinzinho, era um botequinzinho bem, que o pessoal chama de pé sujo, né? Cheio de pessoas que ficavam lá bebendo, já ia para o botequim bebendo, aquela coisa toda. E o Chico costumava ir para aquele, todo dia de manhã, passar, entrar naquele bar. Ele entrava, pedia um cafezinho, em volta e dentro do bar. Tinha um monte de gente bêbado, né? E o Chico, enquanto ele estava tomando aquele cafezinho, comendo aquele pãozinho, ele falava alguma coisa. Ele passava uma orientação, né? Aqueles homens vinham falar com ele, ô, seu Chico. Ele abençoava, Deus te abençoe, meu filho. Ele ensinava, ele abraçava um, abraçava o outro, confraternizava com eles, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito. Ficava ali uns 10, 15 minutinhos, depois saía e ia fazer o que tinha que fazer. Um dia uma companheira viu, ela já tinha visto várias vezes, né? Que ela passava sempre naquela rua, em frente ao botequim, naquele horário, e sempre via o Chico. Um dia ela virou-se para o Chico e disse assim: Olha, Chico, eu queria falar uma coisa para você, você me desculpe, tá? Mas, poxa, Chico, você é um homem que frequenta a casa espírita, né? E está enfiado dentro do botequim. Você não acha que isso não é certo? Ele olhou para ela e disse assim: Minha irmã, quando eu entro no botequim, o botequim vira casa espírita. Entendeu? Quando eu entro no botequim, é mais ou menos isso. O botequim vira casa espírita. Então, né? O homem pode ser puro no meio dos impuros e das impurezas em derredor. Purificar as impurezas sem se contaminar com essas impurezas. Então, ele entrava ali, ele deixava uma palavra de bom ânimo, uma palavra de Jesus, um ensino, ajudava aqueles homens. Ele estava o quê? Buscando purificar as impurezas que haviam ali, sem se contaminar com essas impurezas. É o máximo de invulnerabilidade. Essa invulnerabilidade interior é pureza, pureza de coração. Essa pureza da invulnerabilidade nasce unicamente da experiência clara, nítida, da verdadeira natureza humana, essencialmente divina. E como Deus é puro e invulnerável,
deve também a essência divina do homem participar dessa pureza e vulnerabilidade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do divino. Nós temos o quê? Atributos do Senhor em nós, em grau menor. Então, nós temos uma parte dessa essência divina dentro de nós. A impureza consiste na ilusão de que o pequeno ego humano realize coisas espirituais e possa produzir a redenção do homem, como pensava aquele ego luciférico que tentou ao Cristo no deserto, né? Oferecendo, que ele é uma alegoria, né? Oferecendo a Jesus as graças do mundo, os poderes mundanos. Como ele diz aqui, né? É o ego luciférico, né? Achando que ele tinha esse poder. É a ilusão. Quer dizer, a impureza consiste na ilusão de que o pequeno ego humano realize coisas espirituais e possa produzir a redenção do humano, do homem, como pensava aquele ego luciférico que tentou o Cristo no deserto. Como era a ilusão daquele ser, que é um ser mitológico, achar que poderia mudar a trajetória de um espírito crístico. Nós, às vezes, acreditamos nisso, né? Que o mundo material poderá nos trazer alegrias, verdades, verdadeira felicidade, e a gente sabe que não é isso. Egoísmo é impureza, e tanto mais vulnerável o homem, quanto mais impuro, e tanto menos vulnerável, quanto mais puro de coração. Essa pureza do coração nasce do conhecimento da verdade, ao passo que a impureza nasce da ilusão. Então, quanto mais, como disse Jesus, eu deixo brilhar a minha luz, eu busco o conhecimento da verdade, mais eu conquisto a pureza do coração. Nenhum homem purificado pelo conhecimento da verdade sobre si mesmo se orgulha da sua espiritualidade, mas agradece humildemente a Deus por essa dádiva, porque sabe que não foi ele, seu ego físico-mental, que produziu esse efeito, mas que foi a graça de Deus, foi a luz que veio de Deus, que me purificou pelo conhecimento da verdade. Quando o Senhor, quando Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quem é o tipo, né? Está aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo? Jesus foi nos oferecido por Deus. Como nós estudamos lá em Lucas, né? Agora eu não estou me lembrando bem do item. Jesus foi oferecido, foi no Livro dos Espíritos, né? Que nós estudamos isso, quando estudamos a questão 618, quando ele fala, né? Que Lucas vem trazendo aquela frase maravilhosa: hoje vos nasceu o Salvador. Jesus nasceu para nós. Por isso que na questão 625, né, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Deus nos ofereceu Jesus. Hoje vos nasceu o Salvador. Deus ofereceu, vos nasceu. Olha só que combinação perfeita. Então, quando nós sabemos agradecer humildemente a Deus por essa dádiva, por ter recebido esse presente divino, e que se hoje estamos onde estamos, como estamos, mais evoluídos, não foi por causa do meu ego físico-mental. Seria uma ilusão achar que fui eu que fiz isso, eu sozinho. Mas foi o efeito dessa graça de Deus que agiu em mim.
Nenhum homem purificado pelo conhecimento da verdade sobre si mesmo se sente ofendido por atos, palavras ou opiniões injustas dos outros. É o que disse Gandhi, né? Eu nunca me senti ofendido, porque sabe que essas ofensas não atingem o seu verdadeiro eu. Podem dizer de mim o que eu quiser. Nada do que eles dirão vai atingir o meu verdadeiro, meu eu divino, senão apenas o seu falso eu humano. Só isso. O meu ego, né? Só isso que atinge o meu eu divino. Mas o que os outros dizem de mim, não. Ele sabe que nenhum mal que outros lhe fazem, ele sabe que nenhum mal que outros lhe fazem lhe faz mal, porque isso não faz mal. Só eu posso me fazer mal. Só eu posso me fazer mal. Ninguém mais pode me fazer mal. Só eu. Com meu egoísmo, com a minha vaidade, com meu orgulho. Só eu posso me fazer mal. E é por isso que diz: eu sou o meu maior inimigo. E aí, eu queria uma palavrinha de vocês aí. Senão não tem troca. Muito esclarecimento, né? Sempre essas bem-aventuranças é uma fonte de inspiração, né? E Cláudio Fajardo, ele tem assim uma maneira de ir conduzindo, né, a explicação e a gente vê que através disso tudo a gente tem que ser a luz. Como ele disse anteriormente nos outros encontros, temos que ser o sal, né? E buscar deixar essa luz florescer. Tudo isso é um estado de espírito nosso, né? A gente atingir um estado de espírito que seja a luz, que seja o sal, né? Esse mundo interior nosso que a gente precisa desenvolver, despertar, né? E ser útil, né? Através de levar a luz ao próximo. Então, é por aí. Joana, Então, é um estudo assim muito, muito, como dizia uma novela que teve aí, né? Nos Caminhos da Índia, o personagem falava muito auspicioso. muito É, auspício. é uma, é um, é um, é uma, é assim um estudo muito auspicioso, nos traz muita coisa boa, né? E a tua abordagem também muito feliz. Então, a gente só tem que agradecer isso tudo. É realmente, né? A gente tem aprendido muito. Por isso que, quando a gente começou a estudar, a gente chamou bem atenção, né, para essa questão do Sermão da Montanha, né? Que o Sermão da Montanha é o conjunto dos ensinamentos do Senhor. O Sermão da Montanha é isso, é o conjunto dos ensinamentos do Senhor. Quando a gente estuda o Sermão da Montanha, a gente vai pegando, né? A gente vai começando a compreender o que é esse ensino, qual era é, o ensinamento do Senhor. Não era só as bem-aventuranças. Ali está, nesse sermão, está o conjunto dos ensinamentos do Senhor. E aí a gente vai entendendo aquela frase de Gandhi: se todos os livros religiosos do mundo desaparecessem e só sobrasse o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Porque o Sermão do Monte é o conjunto dos ensinamentos do Cristo. E nós estamos ainda no início. Olha quanta coisa nós ainda temos a aprender. E a gente percebe que é o seguinte, que tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte é, vamos dizer assim, indicado para
o homem, o eu, para que ele melhore o seu eu, o seu ser, o seu modo de ser. Por quê? Tudo que ele traz desses ensinos é para individualidade, né? É para melhora dessa individualidade. Porque se essas individualidades se melhorarem, o coletivo se melhora. Porque tem gente que quer Faz, mudar o faz mundo. com que a gente faça reflexões quanto às nossas ações, quanto aos nossos momentos de vida atual, por aquilo que a gente está passando, coisas que a gente já viveu, a gente analisa como a gente já melhorou. É um momento todo de reflexão, trazido pelas mensagens que o Cristo nos trouxe, né? Exatamente. Porque as pessoas querem mudar o mundo. Ah, o mundo tem que mudar. Como o mundo vai mudar se as pessoas não mudam? Como? Que mágica é essa? Então, a gente vê que o Sermão do Monte é o conjunto dos ensinamentos do Cristo para nós, para que cada um busque refletir sobre si mesmo. E se perceber que precisa fazer mudanças, que façamos as mudanças. Quando nós vamos fazendo as mudanças em nós, o mundo vai se modificando, a coletividade vai se modificando. Esse é o grande objetivo do Sermão do Monte. É a gente pegar tudo isso e aplicar em nós mesmos. Olha quanta coisa nós aprendemos hoje, quanta coisa a gente vem aprendendo aos poucos. E tudo é para ser aplicado aqui, ó, dentro de nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento. Aí o mundo à nossa volta vai mudando, vai mudando. Por isso que Gandhi falou, se todos os livros religiosos do mundo acabassem, só sobrasse o sermão, nada teria sido perdido, porque o sermão contém tudo que o homem precisa para crescer, para progredir, para evoluir, para se tornar um Cristo. Tudo. Por isso que a gente está estudando para ver se a gente dá esse passinho para frente, né? Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, né? Que nos deixam aqui, né? Estudando, refletindo. Agora vamos pegar tudo isso, né? Vamos pensar sobre tudo isso, ver aonde a gente pode fazer as nossas mudanças para que a gente se torne verdadeiramente um homem de bem. Que esse é o objetivo para que nós fomos criados, nos tornarmos homens de bem. Obrigado, Senhor, que a tua paz, o teu amor esteja sempre conosco e que a gente possa sempre valorizar esse trabalho, esse esforço, esse amor de Jesus por nós. Porque ele poderia ter ficado lá, né? Onde ele estava, nessa região celeste, mas ele desceu ao mundo, ele veio para o mundo, para caminhar ao nosso lado e nos ajudar trouxe essa verdade para a gente, como guia e modelo, e nos ajudou a compreendê-la, mas, acima de tudo, está nos ajudando a colocar em prática tudo isso, para que a gente possa um dia habitar nesse mundo celeste junto com ele e com os outros irmãos celestiais que lá se encontram, né? Porque esse é o nosso destino, para isso fomos criados. Então, que a tua paz, Senhor, possa estar com todos nós, hoje, agora e sempre. Uma boa noite para todos, de muita paz, de muita Boa luz. noite a todos. Até amanhã. Até amanhã.